Olá a todos, eu me chamo Leonardo Stocco, sou ex-aluno da ETEC Sales Gomes e atualmente faço medicina na Universidade de São Paulo. E vim aqui hoje participar da Semana Paulo Freire, a convite da professora Flávia Piazzi, e falar um pouco para mim o que é educação e o que eu conquistei com a educação ao longo da minha trajetória. E acho que esse convite para falar desse assunto não poderia ter vindo numa hora mais capciosa, porque no momento em que a educação e outros serviços governamentais estão sendo amplamente postos em xeque durante essa quarentena, acho que falar um pouco do que a educação significa para mim, para vocês, atualmente estudantes de ensino médio, no futuro universitários de todas as universidades desse país, vai ser algo de grande valor. E a educação, para mim, é, ela é um instrumento que me abriu muitas portas e abre até hoje. E eu não vou falar que é muito fácil a gente estar aberto para o que o conhecimento e a educação tem a nos oferecer. Não é fácil e até hoje não é fácil para mim. E por que eu falo isso? Porque o conhecimento exige da gente uma abertura muito grande a se doar por aquela informação. Porque quando a gente está construindo um conhecimento para nós a partir de outrem, é, a gente acaba sendo destruído no meio desse processo. No sentido de que quando o conhecimento entra na gente, ele acaba nos destruindo porque não é um processo fácil adquirir conhecimento, não é e nunca foi. Só que quando ele destrói a gente, ele nos dá a oportunidade de nos reconstruirmos de uma maneira diferente do modo como nós éramos ou como nós ficamos depois de adquirir esse conhecimento. Então, é para isso, basicamente, foi isso que eu senti muitas vezes à medida que eu construí o meu conhecimento ao longo da minha trajetória. Cada informação nova que entrava mudava um pouco o modo como que eu via o mundo. E, principalmente, isso mudava de uma forma mais valorosa e mais valiosa, porque é, a partir dele eu consegui ver coisas que antes eu não via, conseguia ver sutilezas, detalhes que antes me passavam despercebidos. E às vezes a gente passa por um processo no qual o conhecimento do ensino médio algumas vezes pode parecer muito reificado, muito coisificado, uma coisa muito assim, não tátil, muito assim, teórica, muito abstrata. Mas mesmo esses conhecimentos nos ajudam a ver as coisas de uma forma diferente. E, de novo, quero salientar que não é nada fácil. Até agora, para mim, não é. Inclusive, agora na faculdade as coisas mudam um pouco, porque no ensino médio a gente vê muito por cima de cada coisa, né? A gente vê muito de tudo, mas ao mesmo tempo pouco de tudo, porque nada é dado de maneira muito aprofundada, né? E agora eu vejo quantas coisas podem ter detalhes cada vez mais microscópicos, literalmente falando na minha área, que antes a gente não sabia ou a gente também nem percebia. E acho que são essas mudanças causadas pela busca constante por mais conhecimento que acabam nos mudando de acordo com essas influências advindas do conhecimento. Então, nesse momento que a gente está sendo tão posto em xeque, eu sei que é muito mais fácil de nós termos muito mais dificuldade de adquirir esse conhecimento, mas por mais pequeno, por mais simples que ele possa parecer, ele já é suficiente para causar uma partícula, uma centelha de mudança dentro de nós que pode nos mudar por inteiro a longo prazo sem que nós percebamos. É, Esse é o poder, a partícula tão importante, tão motriz do conhecimento de que tanto se fala durante a Semana Paulo Freire, principalmente, do tanto que Paulo Freire dissera, e acho que até por isso que ele é considerado tão perigoso, que nem a professora Gabriela havia dito em outro vídeo. É, e acho que basicamente é isso. O conhecimento nos faz sair de um estado de passividade, de menoridade, falando filosoficamente, mas ele nos faz sermos agentes ativos da nossa própria jornada, da nossa própria vida. O que eu tenho a falar para vocês é que, por mais que seja difícil,
não desistam. A gente colhe frutos muito bons a longo prazo desse conhecimento. Cada coisa que a gente aprende é uma sementinha que nos molda e que lá na frente vai dar frutos. E eu colho agora alguns dos frutos que eu já buscava lá no ensino médio. E aí agora estou plantando novos frutos que eu ainda não sei como vão florescer, mas coloco bastante fé de que eles floresçam de uma maneira muito agradável. E eu também queria falar que agora falei tanto do conhecimento, queria falar mais agora do papel de educar, da educação em si, do estudo. Eu acho que educar ou ser educado é uma relação muito de devia estar, pelo menos na minha visão, é algo muito que requer muita empatia com o próximo, porque a gente está ali lapidando uma pessoa, lapidando o conhecimento humano, o que é algo muito delicado, algo que precisa de muito amor e muito, muita empatia para ser feito, porque, como eu falei, o conhecimento nos destrói quando a gente adquire ele e ele pode ele pode nos reconstruir de uma maneira muito agradável, muito nos tornando agentes da mudança, quanto ele pode nos construir de uma maneira mais retraída, de maneira mais coisificada, não nos mudando de uma maneira muito positiva. E acho que cabe a nós buscarmos sermos agentes dessa mudança, sermos assim estudantes ativos do nosso próprio processo de conhecimento, porque eu acho que isso é até uma frase clichê, mas que eu ouvi e senti muita identificação, que estudar é uma das maiores formas de rebeldia contra o sistema, porque num país onde a educação tem sido tão amplamente sucateada, com cortes de verbas na pesquisa e em tantas outras classes, continuar estudando é uma forma de resistência. E também queria aproveitar para dizer que estar na ETEC, poder usufruir de um pouco do que ela tem a nos oferecer, também é algo de grande valor e do qual a gente tem que se apoderar e saber usar das oportunidades que aparecem para a gente como estudante. Eu lembro até hoje dos meus dias de ETEC, do quanto algumas coisas eu lembro com muita diversão. Cada trabalho que a gente tinha que fazer, cada seminário, porque uma das coisas interessantes é o fato de haver vários tipos de avaliação dos próprios alunos, o que na maioria das vezes pode ser cansativo para quem está passando por essas avaliações. Eu confesso que para mim era, mas na época eu não enxergava e hoje em dia eu vejo como que essas diferentes formas de ser avaliado ou de construir o conhecimento, cada pesquisa, cada trabalho, é, foi uma forma de me fazer ser uma pessoa melhor, ser um cidadão mais completo. Os trabalhos em grupo, trabalhar em grupo, trocar experiências entre pessoas é uma atividade muito valorosa. Eu lembro de um vídeo que eu fiz para um trabalho de inglês que acho que foi uma das experiências mais divertidas que eu já fiz, dentre outras coisas. Então, educação para mim é basicamente isso. É ter essa força motriz de mudar as coisas, de poder tornar a sociedade um lugar melhor, por mais difícil que possa parecer. Tem até uma frase que é, eu preciso até pesquisar agora, mas que basicamente fala assim, mudar o sistema por dentro é ingenuidade ou talento. E acho que isso é um grande dilema pelo qual professores, alunos, pesquisadores, universitários, estudantes de ensino médio, todo mundo, algumas pessoas passam, porque parece que é algo que, como a gente fala, um sistema, está sistematizado para funcionar daquela forma. Então tentar mudá-lo por dentro é uma tarefa de formiguinha, de pequenos passos, um de cada vez, mas que a longo prazo podem dar frutos muito valorosos. E termina esse vídeo falando isso, de que a jornada não é fácil, mas dela a gente aprende ao longo do caminho, ao longo da trajetória, a quantidade de coisas boas pelas quais nós passamos, e às vezes coisas não tão boas, mas que nos moldaram e nos construíram para sermos o que somos hoje.